Tirania de Aço capítulo 199 Vitória em Kärnten. Depois de estabelecer uma aliança com Adelbrand von Salzburg, Berengar perseguiu os remanescentes das forças bávaras que permaneceram no condado de Salzburg. Ele levou um período de 2 semanas para limpar completamente os remanescentes da Baviera antes de completar sua conquista da região. Durante este tempo, Eckhard se envolveu em várias batalhas, de pequena escala contra as forças bávaras, que até agora ocupavam o condado de Kärnten. Assim como em Salzburgo, os bávaros foram rapidamente esmagados. No entanto, desde que Salzburgo foi cortada, eles não tinham para onde recuar. A única opção do bávaro era se esconder atrás dos muros de pedra da cidade central da região, que era Klagenfurt. Assim, Eckhard os perseguiu e agora estava na posição de montar um acampamento de cerco fora da cidade. Assim como Berengar o havia feito durante os últimos dias de sua campanha no Tirol, uma linha de trincheira apoiada com arame farpado e sacos de areia cercava o acampamento. Os 70 canhões foram colocados dentro deles e continuaram a atingir várias seções críticas das grandes paredes de pedra. 140 projéteis atingiram as paredes de pedra da cidade de Klagenfurt a cada minuto, deteriorando rapidamente sua condição. No ritmo atual de fogo, seriam menos de 24 horas antes que as muralhas da cidade desmoronassem, deixando os bávaros defensores abertos ao fogo de mosquete das forças tirolesas. Assim, Eckhard observava de longe as paredes de pedra serem lascadas uma concha de cada vez. Os tiroleses permaneceram nas trincheiras, proporcionando-lhes proteção superior enquanto esperavam que as muralhas inimigas desmoronassem. Minuto após minuto, hora após hora, os repetidos bombardeios da cidade ecoaram ao longe, e os soldados observaram a visão de pedras se separando das muralhas dentro e fora da cidade. Eckhard estava tomando um copo de chá em sua tenda de comando quando finalmente ouviu o barulho das paredes desmoronando. Como tal, ele rapidamente terminou seu serviço antes de colocar o capacete na cabeça e entrar na briga. Fora da cidade, com os muros desmoronados em 6 seções principais em todos os lados da cidade, os tiroleses e seus aliados marcharam sobre a linha de trincheiras e entraram na batalha quando começaram a entoar seu grito de guerra que ecoou pelo ar. Deus conosco! Deus conosco! Deus conosco! O exército tirolês gritou a frase repetidamente como se estivesse em um transe louco, até seus aliados começaram a se juntar depois de um tempo. A visão de cerca de 25.000 homens fora dos muros da cidade, entoando o grito de guerra em uníssono, assustou os defensores da Baviera. No entanto, eles sabiam agora que não havia recuo, ou defenderam a cidade ou morreram no processo. Essas eram suas 2 únicas opções. Como tal, a batalha havia começado, e os tiroleses dispararam fogo de mosquete nas linhas de defesa que estavam nas brechas entre as muralhas da cidade. Depois de algumas rajadas, os tiroleses fixaram suas baionetas e permitiram que as forças de Vorarlberg e Steiermark entrassem na briga. Por enquanto, os tiroleses teriam que se concentrar nos defensores no topo das muralhas. O cerco rapidamente se tornou caótico quando o exército austríaco forçou seu caminho pelas aberturas das muralhas da cidade sobre os cadáveres manchados de sangue dos homens que haviam sido vítimas do fogo dos mosquetes. As forças medievais entraram em confronto entre si enquanto os soldados austríacos lutavam bravamente para recuperar a cidade de Klagenfurt dos ocupantes da Baviera. Eckhard olhou de longe com sua luneta quando viu a infantaria Steiermark fortemente blindada agir como a vanguarda. Os homens corajosos abriram caminho para a briga e começaram a usar suas armas contundentes e afiadas para cortar e golpear seus inimigos em uma exibição horrível de violência. O conde Otto liderou pessoalmente o ataque empunhando um arma na mão, que ele usou para esmagar o capacete de um oponente próximo. O golpe mortal esmagou o capacete de aço sob ele e fraturou o crânio do oponente, deixando-o morto no local. Do outro lado da cidade estava Colt Aldegar, que empunhava uma espada longa. Os 2 condes valentemente levaram suas forças para a batalha de direções opostas, enquanto cortavam os pontos bávaros que moravam dentro da cidade. Aldegar parou e empurrou a espada antes de contra-atacar habilmente com uma estocada através da cota de malho do oponente, perfurando a garganta do homem e acabando com a sua vida. A cena caótica do cerco em curso foi captada pela luneta de Eckhard, que sorriu com a visão. Em breve, a vitória seria deles. Quanto às forças tirolesas, eles conseguiram ficar longe das linhas de frente e dispararam repetidamente seus tiros contra os inimigos nas muralhas acima sempre que uma oportunidade se apresentava.
Qualquer bávaro que fosse tolo o suficiente para enfiar a cabeça sobre os melões era rapidamente morto a tiros. Eventualmente, os bávaros foram dominados pelo ataque e empurraram cada vez mais para dentro da cidade. Os austríacos já haviam garantido os portões da cidade, bem como os muros ao lado deles. Com isso em mente, Ricardo ordenou que a infantaria tirolesa invadisse a cidade. Agora era a hora da linha tirolesa de infantaria e granadeiros brilhar. Como tal, a infantaria tirolesa invadiu a cidade, formando linhas de tiro e abatendo os bávaros em fuga que desesperadamente correram para o centro da cidade na esperança de algum tipo de reforço. As rajadas rapidamente derrubaram os soldados bávaros, e seus corpos foram jogados de lado na rua, sangrando nas estradas. Ricardo havia entrado pessoalmente na briga, marchando para a cidade como um general conquistador. O veterano marechal de campo tinha uma aura de autoridade que só perdia para Berengário. No entanto, o jovem conde não estava presente nessa batalha e, portanto, foi o carisma de Ricardo que levou as forças austríacas à vitória. À medida que os bávaros fugiam cada vez mais perto do centro da cidade, foram finalmente cercados pelos austríacos por todos os lados. Se os tiroleses desejassem, eles poderiam desencadear uma saraivada de 360 graus e aniquilar o inimigo. No entanto, Ricardo sentiu uma chance de lucro e rapidamente ordenou suas tropas quando entrou em cena. Segure seu fogo. Segure seu fogo. Vendo que os austríacos haviam mantido sua posição, mas poderiam matá-los a qualquer momento, o comandante bávaro chamou um homem que havia dado as ordens. Você é o líder deste exército. Ricardo apenas acenou para o comandante enquanto segurava a sua espada na mão. Eu aconselho você a se render. Seria inútil perder mais de seus homens nesta sua luta de veias. O comandante inimigo simplesmente abriu a viseira do capacete e cuspiu no chão. Você não passa de um servo de Berengário, o maldito, que faz de você um servo do diabo. Ao ouvir essas palavras, Ricardo franziu a testa. Parece que o comandante inimigo era um homem piedoso que recebia ordens do Papa. O novo Papa havia declarado que qualquer um que se rendesse a um herege estaria condenado à condenação eterna. Para um verdadeiro crente como o comandante inimigo, ele preferiria morrer a arriscar sua alma ao se render àqueles que ele considerava hereges. Vendo que o homem não iria se render, Ricardo apenas suspirou antes de dar uma terrível ordem aos seus soldados que se reuniram em torno dos bávaros com seus mosquetes apontados na direção. Abrir fogo. Com isso, uma saraivada foi disparada de todos os ângulos, destruindo as tropas bávaras restantes. Nem um único membro do exército defensor havia sobrevivido ao cerco. Vendo uma morte tão inútil, Ricardo não pôde deixar de reclamar. Tolo piedoso. Espero que você queime por toda a eternidade por levar seus homens a um destino tão cruel. Quanto a Otto e Aldegar, que testemunharam a execução implacável dos bávaros sobreviventes, eles não sentiram pena. Esses homens invadiram suas terras e incendiaram o ducado. A morte era bem merecida aos seus olhos. Otto aproximou-se de Ricardo e apertou o soldado contra o homem. Você deu a eles uma chance, isso é tudo o que importa. Eles saíram levemente pelo que fizeram com essas terras. Ricardo apenas afastou a mão reconfortante enquanto olhava para o céu e na direção da Baviera. Ele sabia que depois que a Áustria fosse recuperada, a Baviera seria o próximo alvo de Berengário. Em breve, a justiça seria feita contra os inimigos da Áustria. Quanto à forma como foi tratado, Ricardo só podia adivinhar o que Berengário faria com os bávaros depois de conquistá-los. O cerco de Klagenfurt havia terminado e Kärnten, em sua maior parte, estava garantido. Várias semanas se passaram desde o início de sua campanha e muitas vidas foram perdidas, precisamente a dos bávaros. Agora Ricardo deixaria para trás uma guarnição para controlar essas terras e marcharia para Steiermark, onde marcharia pela segurança de seus terrenos até a Alta Áustria. Quanto a Berengário, ele e seu enorme exército marchariam sobre Viena e expulsariam o Duque de Ager e acabariam com sua ocupação da Áustria de uma vez por todas. Tirania de Aço capítulo 200. Assassinando um general inimigo durante o avanço duplo de Berengário e Ricardo sobre as regiões ocupadas do Ducado da Áustria, Linde havia colocado a rede de espionagem de Berengário mais uma vez para a tarefa de assassinato e sabotagem. No momento, a mesma jovem agente que havia assassinado o comandante da guarnição em Meran estava operando na cidade de Viena. Ela era apenas um dos muitos agentes de Berengário estacionados na capital do Ducado.
Ela havia recebido recentemente uma mensagem codificada que afirmava que Berengário havia sido bem-sucedido em sua campanha para Salzburgo e logo estaria marchando com seu enorme exército para a Baixa Áustria e, por extensão, para a cidade de Viena. Como tal, ela havia sido encarregada por Linde de fazer os preparativos para sua chegada. No momento, a jovem e bela agente estava segurando a arma escondida em seu bolso, que era um revólver caixa de pimenta. O dispositivo poderia disparar 7 tiros em um curto período e seria fundamental para seus planos. A mulher estava atualmente vestida como um homem comum, com os seios presos por um pano para esconder o tamanho. Ela usava um capuz sobre a cabeça e tinha enrolado o cabelo comprido em volta do rosto, amarrando para que parecesse uma barba à primeira vista. Sua tarefa era um simples assassinato. Desde a captura bem-sucedida de Viena, o Duque de Eger havia retornado ao norte da Baviera para lutar contra a Casa de Luxemburgo e seus aliados no norte. Ao fazer isso, ele deixou um promissor general em seu lugar. Ela estava mirando em seu general principal, que no momento estava passeando pela cidade. Ao se aproximar do homem de longe, ela começou a ouvir o general conversando com outro nobre. O conde Segmundo foi inocentado de todas as suspeitas. Foi revelado que o conde Berengário do Tirol havia contrabandeado o menino Habsburgo para seu território. A criança tola declarou-se o legítimo duque da Áustria e colocou o conde Berengário como seu regente. O general conversou com o nobre imediatamente zombado ao ouvir tal notícia orgulhosamente declarou sua opinião. Conde Berengário. Berengário maldito, como os católicos o chamam. Os reformistas se referem a ele como Berengário Indomável ou Berengário Conquistador. Ele tem muitos apelidos. Uma coisa é certa, ele permanece invicto na batalha e tem um grande exército. De todos os homens enviados para Salzburgo, 5.000 homens são os únicos que retornaram da região vivos. Ainda menos de Carnten. Dizem que só ele tem um exército de 30.000 homens às suas costas. Você é conhecido por ser um estrategista capaz. Diga-me como isso é remotamente possível. O general suspirou pesadamente antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Era algo em que ele havia pensado muito enquanto a guerra continuava. Berengar tinha cerca de 15.000 homens em seu exército de campo. Quando invadimos a Áustria pela primeira vez, isso sem incluir as guarnições que ele fortificou com centenas de homens cada. Em poucos meses, ele levantou mais 15.000 dobrando seus exércitos. Quantidade significativa de riqueza e capacidades industriais que desafiam o céu. Como tal, ele pode equipar cada um desses homens com equipamento adequado. Além disso, suas forças utilizam alguma forma revolucionária de canhão de mão, da qual nenhum exemplo sobrevivente foi recuperado. Como tal, não sabemos como funcionam ou quão eficazes são. Ao equipar seus soldados inteiramente com essas armas, ele deve ter criado um conjunto revolucionário de táticas para que eles funcionassem corretamente. Assim, não há maneira natural de saber como combatê-los sem tentativa e erro. Não é de admirar que ele continue a frustrar nossos melhores esforços para impedir seu avanço. Se os rumores são verdadeiros sobre o poder que seu exército possui, então invadir a Áustria foi um erro. Na minha humilde opinião, devemos recuar para a Baviera até que possamos aprender a combater as armas e táticas avançadas que ele usa em seu exército. No entanto, Sua Graça, o Duque de Eger, está determinado a manter esta terra. Assim, não temos escolha a não ser defendê-lo com nossas vidas. O general ficou muito preocupado com a rápida conquista do ducado por Berengário. Havia conquistado áreas críticas e agora marchava para a capital, pois nos condados mais meridionais da Áustria, os bávaros ainda não haviam feito muito progresso em sua ocupação e forçaram suas tropas a se retirarem para Viena para enfrentar a incursão de Berengário com seus pleno poder. A agente fingiu estar varrendo um andar próximo e ouviu atentamente a conversa. Se ela pudesse matar esse general, as forças bávaras na Áustria sofreriam muito e a reconquista da região seria afetada significativamente. Assim, ela continuou a agir normalmente enquanto os dois nobres bávaros conversavam, com outro nobre expressando suas opiniões sobre o assunto. Não podemos nos retirar, mas também não temos homens suficientes para defender a Alta Áustria. Se eu fosse você, sairia da região e me concentraria na defesa de Viena. Espero que, com esses muros como nosso apoio, possamos defender a região bem o suficiente. O general, no entanto, suspirou e balançou a cabeça. Quanto mais tempo os exércitos de Berengário estiverem divididos, mais chances teremos de defender nosso território.
Se os outros 25.000 homens de suas forças e as de seus aliados se reagruparem com ele, estaremos diante de um exército de cerca de 45.000 homens. Não teremos chance de defender a cidade. Faremos nossa posição final aqui em Viena, e se falharmos... Bem, então, espero que Dieter possa aprender com nossos erros e usar o conhecimento adquirido com essa catástrofe para se defender ainda mais contra Berengar e seu exército no futuro. Os dois homens suspiraram em derrota, percebendo que não eram capazes de cumprir as ordens que lhes foram dadas. Se a oportunidade se apresentasse, eles se renderiam de bom grado e seriam resgatados de volta à Baviera. Por enquanto, tudo o que podiam fazer era esperar a chegada de Berengário e se preparar da melhor maneira possível. Infelizmente para os dois nobres, havia um assassino no meio e eles não tinham ideia de que sua conversa estava sendo ouvida. A agente feminina não desejava mais ouvir a conversa quando ela começou a se transformar em brincadeiras. Como tal, ela verificou seu revólver caixa de pimenta para se certificar de que estava carregado corretamente e puxou o martelo para trás antes de se aproximar dos dois homens. Antes que tivessem tempo de reagir, a espiã tirou o revólver do bolso, apontou-o em cheio para o peito do general e do fidalgo, e disparou 2 tiros rapidamente em seus peitorais. Eles não podiam sequer retirar suas espadas antes que seus corações fossem perfurados pelas balas de chumbo contidas no revólver. Agora que o som de tiros foi ouvido, a mulher fugiu para longe, deixando os dois homens sangrando na esquina da rua com um olhar de choque em seus olhos. Até agora, eles não tinham ideia de que Berengário ainda tinha espiões na cidade. Os últimos pensamentos na mente do general enquanto sua consciência se desvanecia no abismo eterno eram de profundo arrependimento. Embora breve, ele finalmente presenciou a troca de uma das armas de Berengário. Infelizmente, ele estaria morto antes que pudesse relatar a informação ao Duque de Egeri. Como tal, vergonha era a única coisa que sentia antes de morrer. Quanto à gente, ela saiu rapidamente de cena, onde desamarrou o cabelo em volta do rosto e trocou o traje por algo mais feminino. Nenhuma única alma esperava que uma mulher fosse aquela que havia assassinado o general, e assim ela foi poupada da dor de se mudar mais uma vez. Em vez disso, ela continuaria em seus esforços para sabotar os bávaros nos próximos dias, à medida que Berengário se aproximava lentamente da capital da Áustria. Por enquanto, ela escreveu uma mensagem codificada e a enviou com um pombo-correio, de onde viajaria para Kufstein, e informava a Linde que a operação foi um sucesso. O general e um de seus comandantes estavam mortos, deixando Viena em um vácuo de poder, pois no momento os vários comandantes bávaros dentro da cidade estariam agora preocupados em lutar entre si por uma posição de controle. Com esta única ação, este espião derrubou a estabilidade da defesa da Baviera em Viena. Quem sucedesse ao general no comando certamente não seria um talento tão promissor e, como tal, provavelmente arruinaria o segurança, permitindo a Berengário mais facilidade na reconquista da capital. Quanto às vilas, cidades e castelos na Alta Áustria, eles também estavam passando por eventos de sabotagem que enfureceram muito os soldados bávaros que ocupavam as regiões e baixaram seu moral. Berengário há muito usava seus agentes de inteligência como uma arma ofensiva e um escudo defensivo. Sua implacabilidade ao visar pessoas-chave para assassinato e a sabotagem de recursos críticos era uma de suas maneiras de reivindicar uma vantagem sobre seus oponentes. Infelizmente para eles, a Áustria há muito estava presa em sua teia de intrigas. Assim, ele estava sempre em uma posição de controle durante sua campanha. Essa enorme vantagem foi tudo graças aos esforços de Linde, pois se Berengário tivesse que microgerenciar sua rede de espionagem, não seria tão sofisticado. Tirania de Aço capítulo 201 causando problemas enquanto Berengário se preparava para invadir a Baixa Áustria e marchar sobre Viena. Linde estava de volta a Kufstein cuidando da família, incluindo ela, Henrietta e Hans. Ela também estava de olho em Conrad, que começou a agir. Quanto mais a guerra durava, mais impaciente ficava o menino. No momento, Conrad, Henrietta e Linde estavam sentados à mesa de jantar tomando café da manhã. Como um ato de desrespeito a Berengário e para afirmar sua autoridade enquanto o homem estava fora, Conrad sentou-se no lugar de Berengário ao lado de Linde, o que fez com que a mulher atacasse o jovem instantaneamente. Conrad, esse assento é reservado para o chefe desta casa e pertence ao conde do Tirol. Você deveria mostrar algum respeito às posições das pessoas e sentar em outro lugar. Apesar dos protestos de Linde, Conrad respondeu com uma língua afiada quando atacou verbalmente Linde na tentativa de calá-la.
Se este assento é reservado para o conde do Tirol, então o assento em que você está sentado deve ser reservado para a condessa. Diga-me, você é a condessa do Tirol? Ou você é apenas a amante do conde? Neste ponto, Linde estava completamente furiosa com o comportamento de Conrad e se levantou de seu assento antes de lhe dar um tapa no rosto. No momento em que ela fez isso, Conrad olhou para ela com descrença antes de tentar protestar. O que você pensa que é, no entanto? Antes que ele pudesse terminar sua declaração, Linde o esbofeteou mais uma vez. No momento em que ela fez isso, Conrad se levantou de seu assento com os punhos cerrados e gritou para Linde: "Eu sou o Duque." A jovem beleza de cabelos loiros avermelhados com a aparência de uma deusa apenas sorriu presunçosamente para Conrad antes de castigá-lo. Então haja como um. Esta declaração irritou os nervos de Conrad, e ele levantou a mão numa tentativa de golpear Linde por suas ações, mas não havia medo em seus olhos. Em vez disso, uma mão revestida de aço agarrou o braço de Conrad, impedindo-o de balançar o punho. O menino rapidamente olhou e notou um homem alto e forte olhando para ele com seus olhos azuis jeans. O homem tinha um mosquete pendurado no ombro e usava um conjunto de armadura de placas de 3/4 de aço enegrecido, com um burgunete estilo alemão de 3 cumes. Ele era um dos guardas da casa de Berengário e foi encarregado de proteger a família do jovem conde de qualquer dano potencial. Assim, no momento em que Conrad assumiu uma postura agressiva, o guarda agiu e se aproximou do jovem duque antes que ele pudesse atacar a mulher. O garoto que seria duque quase molhou as calças quando olhou nos olhos ferozes do guarda da casa, que apertou seu pulso com força. O guarda falou em tom severo enquanto começava a repreender o menino. "Vossa Graça, Sua Excelência está correta. Esse assento pertence ao conde Berengar, e você faria bem em se lembrar disso." Depois de ser repreendido tão minuciosamente pelo guarda intimidador, Conrad abaixou a cabeça e estalou a língua antes de sair da mesa e ir para o quarto que lhe foi fornecido. Depois que ele estava fora do alcance da voz, o guarda olhou para Linde e cumpriu seu dever perguntando sobre sua condição. "Você está bem, minha senhora?" Linde sorriu graciosamente e acenou com a cabeça antes de responder ao homem que veio em seu auxílio. "Sim, obrigado por sua ajuda." O guarda sorriu e se curvou respeitosamente para Linde. "Estou apenas cumprindo o meu dever." Dito isso, voltou ao seu posto e começou a vigiar Linde e Henrietta enquanto continuavam a refeição. Conrad teria que passar fome por enquanto. Conrad correu para seu quarto e, no caminho, passou por uma porta que tinha 2 guardas armados na frente. Muitos aposentos neste castelo estavam fora do alcance do menino duque, pois Berengário não queria que ele mexesse com suas coisas. Este quarto, em particular, era o quarto de Hans, onde a criança era protegida 24 horas por dia pelos guardas de elite de Berengário. Pensando no filho bastardo de Berengário e Linde, Hans murmurou baixinho: "Esse babaca tem a dela como noiva, e ainda assim ele permite tão descaradamente que aquela mulher ocupe seu lugar, que idiota. Se eu fosse noivo de Adela, eu a trataria muito melhor." Embora ele tenha dito isso em voz baixa, suas palavras não passaram despercebidas pelos guardas. Eles tomaram nota do descontentamento de Conrad. Tal hostilidade em relação ao seu senhor e senhora precisava ser levada a sério, e mais tarde eles relatariam a explosão de Conrad ao comandante da guarda da casa quando fossem aliviados no final do dia. Quanto a Conrad, ele voltou para seu quarto por um tempo, embora eventualmente tenha deixado os limites de seus aposentos e entrou no grande salão, onde olhou de longe para Linde e um nobre bizantino discutindo negócios um com o outro. Não era Aretas que havia chegado desta vez, mas um homem a seu serviço que representava seus interesses nos atuais acordos comerciais de Berengário. Esse homem se chamava Andrônico e era responsável por garantir que os carregamentos de seda chegassem a Cufstein dentro do prazo acordado. Assim, ele estava aceitando o pagamento de Linde, cujos servos carregavam um grande baú para ele inspecionar. Andrônico conversou com a Linde enquanto seus servos inspecionavam a quantidade fornecida de moedas de prata para garantir que se chegasse ao acordo formal. "Diga a seu marido que meu suzerano está ansioso para fazer negócios com toda a Áustria depois que ele retornar desta guerra. O Império valoriza muito seus acordos comerciais com o Conde do Tirol." Linde sorriu agradecida aos elogios de Andronicos antes de responder por conta própria: "Certamente vou informá-lo." No entanto, pouco depois de dizer isso, Conrad se aproximou da cena e interrompeu, resultando no olhar ameaçador de Linde. "Por que esperar o retorno de Berengário?
Eu sou o Duque da Áustria. Se você quiser discutir acordos comerciais dentro da minha terra, pode fazê-lo comigo. Andronicos olhou para o menino e observou atentamente antes de tomar uma decisão. Ele rapidamente esnobou Conrad e voltou sua atenção para Linde. Como eu estava dizendo, meu suzerano aprecia muitos negócios entre o Tirol e o Império. Seu marido deveria visitar Constantinopla quando tiver a chance. Indignado por ter sido esquecido, Conrad rapidamente revelou o status de Linde, na casa em um ataque de fúria. Certamente isso envergonharia a mulher, ele pensou consigo mesmo antes de falar sua parte. Linde não é a mulher de Berengário, é apenas amante dele. Ela não ocupa uma posição tão valiosa, e você não deveria estar negociando com uma mulher de seu status. Andrônico ficou chocado com essa notícia, embora nem Berengário nem Linde tivessem dito abertamente que eram casados. Eles também nunca negaram a acusação, questionando Linde sobre essa realidade. O que o menino diz é verdade. Em vez de ficar envergonhada com a verdade ou indignada com a acusação, como Conrad esperava, Linde sorriu e agiu com perfeita graça. Ela curvou-se respeitosamente ao nobre bizantino enquanto se desculpava por enganá-lo. Peço desculpas se houver um mal-entendido, embora seja verdade que não sou a esposa legal de Berengário, e ele está noivo de outra mulher. Considero-me sua esposa em um sentido profundamente espiritual. Referido como sua esposa. Conrad ficou chocado com o comportamento de Linde, foi completamente contra o plano que ele tinha em mente para se vingar dela por ter lhe dado um tapa 2 vezes esta manhã e, em vez disso, Andronicos apenas riu levemente da resposta de Linde antes de se dirigir a ela. Então Berengário é um homem de sorte por ter uma mulher como você tão dedicada a ele, apesar de não ser sua esposa legítima. É realmente inspirador. Afinal, você foi encarregado por Berengário de supervisionar o assunto de nosso comércio enquanto ele está fora e você provou ser relativamente competente a esse respeito. Um sorriso lindo se espalhou pelos lábios imaculados de Linde enquanto ela agradecia ao homem pelo elogio. Eu aprecio isso, eu agradeço do fundo do meu coração por sua compreensão. Depois que os servos bizantinos confirmaram que a quantia adequada estava no baú, Andrônico se despediu de Linde enquanto ignorava completamente Conrad. Bem, excelência, devo me despedir de você, é uma longa jornada de volta ao Império, e eu tenho que preparar o próximo carregamento. Linde assentiu e sorriu enquanto conduzia o homem até a entrada do castelo. Vou rezar por suas viagens seguras. Diga ao seu suzerano quando vir que apreciamos muito o negócio e continuaremos a investir no Império. Depois de ouvir isso, Andrônico sorriu e saiu do castelo. Quanto a Linde, no momento em que as portas foram fechadas, ela se aproximou de Conrad com um sorriso arrepiante antes de lhe dar um sermão. Quando estou falando com convidados com assuntos importantes, você seria sábio em ser um bom menino e ficar longe de assuntos de Estado. Você entende? Conrad não sabia por quê, mas sentiu sua espinha formigar quando viu um sorriso tão assustador e bonito. Ele imediatamente ficou cauteloso com a Linde. A impressão que o menino tinha da jovem imediatamente mudou de uma vagabunda sem cérebro para uma perigosa femme fatale. Assim, ficou com medo da amante de Berengário e compreendeu profundamente que não deveria provocá-la no futuro. Assim, tudo o que ele podia fazer era inclinar a cabeça para a presença aterrorizante à sua frente e voltar para seu quarto envergonhado. Linde, por outro lado, ficou significativamente perturbado pelas ações do menino e planejava envenená-lo antes do tempo. Ela se recusou a permitir que esse pirralho vivesse um segundo a mais do que o necessário. Depois de todas as suas travessuras já terem se tornado cansativas, ela não conseguia se imaginar vivendo com essas coisas por mais 3 anos. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.